Pai do Senhor, gente. Para quem não conseguir, dá um abraço. Bom dia. Aleluia. Sabe, quando o pastor me convidou para estar ministrando a palavra, foi semana passada, e nós vivendo lá em casa um furacão, sabe? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ai, gente, eu sou muito durona, sou muito difícil de chorar, mas quando eu estou na presença do Pai, não tem como. Eu falo que eu sou uma manteiga derretida, sabe? Tudo que eu não chorei, que eu segurava assim, e não, quando eu entro na presença do Pai, eu não aguento. Então, eu choro mesmo. Quando o pastor me convidou para ministrar, eu estava passando por um furacão lá em casa. Obrigada. A minha bebezinha, a Zoe, estava doente e ela estava sentindo muita dor. E já estava uns 3 dias, assim, sabe? E lá em casa estava daquele jeito. A rotina toda desregulada, a gente indo para médico, sabe? E aí, quando o pastor me convidou, eu peguei e falei assim: ai, Deus, não dá agora. Olha a bagunça que está aqui, né? Eu comecei a colocar vários empecilhos, assim, de momento, sabe? E aí, o meu sábio esposo, né? Falando, não, todo empecilho que eu colocava, ele falava assim: não, eu vou fazer, não, eu vou ajudar, não, eu vou. E eu falava assim: fica quieto, ninguém está te chamando para conversa. E aí eu pedi para o pastor uns dias para me organizar minhas coisas, sabe? E aí Deus me lembrou de algo. Eu e o meu esposo, quando a gente morava em Campo Grande, a gente não tinha filhos ainda, né? A gente era muito ativo na igreja, no ministério. Não tinha tempo ruim, a gente saía nos evangelismos de madrugada, no outro dia ia trabalhar naquele, sabe? E no outro dia passava o dia inteiro na igreja ajudando, fazendo e tal. E aí da pandemia para cá, foi um tempo de Deus nos trazer para dentro de casa mesmo. E nesses últimos anos eu aprendi a ser uma esposa melhor. Eu aprendi a ser uma mãe, o fogão da minha casa era o meu altar, a minha mesa era nosso lugar de comunhão, que o Espírito Santo estava ali. Durante as mamadas na madrugada, era a minha adoração. Enquanto eu ninava minhas filhas, é ali que eu fazia meu devocional e falava com Deus. Em uma dessas orações, eu entrei em conflito, porque eu sou colérica, né, gente? Então, eu quero estar fazendo, eu quero estar em movimento. E Deus me trazendo para dentro de casa, e estruturando minha família, e trazendo alinhamento para mim, para o meu esposo. Porque a gente ia muito para fora, mas a gente não voltava para casa, não se olhava em casa, sabe? E aí a gente precisava desse tempo, anos de alinhamento. E isso me confrontava muito, porque eu falava assim: meu Deus, eu não quero ficar fora do que você está fazendo, como se Ele só estivesse fazendo lá fora e não estivesse fazendo na minha casa. E eu falava para Deus assim, isso me deixava inquieta, assim. Eu falava assim: Deus, não me deixe de fora. Eu olho as coisas acontecendo, né? As pessoas fluindo e ministerialmente indo para fora e fazendo, e eu tô aqui. Não me deixa para fora, não me deixa eu perder o tempo, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo. E isso já faz anos que eu fiz essa oração. E aí depois, quando o pastor me chamou, ele me lembrou dessa oração. Ele falou assim para mim: você não falou que você não queria ficar de fora? Então, é esse tempo de você fluir, de você ir.
E agora que eu quero que você vá, você quer ficar em casa? Pode deixar que das suas coisas eu vou cuidar. E assim ele cuidou. Minha filha está aí, sem dor, está bem. Aleluia. Oh, aleluia. E eu falava assim para Deus: eu preciso entender, Pai, o que o Senhor está fazendo. Eu preciso entender, para mim estar alinhado com a sua vontade. Em Isaías 46:10 ele fala assim que, oh, aleluia, ele fala que vocês são minhas testemunhas, servos que eu escolhi, que sabeis, creiais e entenderais que eu sou Deus. Então, para você entender é um processo. Primeiro você tem que saber, e para você saber você tem que ouvir. Depois você tem que crer, porque a partir do que você ouve, você tem que crer naquilo. Só depois que você vai entender. E aí, isso que eu falei para Deus. Então eu quero entender, Pai. Eu já creio na sua palavra, eu já creio em Ti, Pai. Agora eu quero entender o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Se você puder orar comigo agora. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua palavra que é eficaz. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós te damos graça, Deus. Nós te damos graça porque a Sua palavra não muda. A Sua palavra está aqui para nos alertar, Pai, para nos moldar. Está aqui para a gente te conhecer, Deus. Obrigada pela Tua palavra. Nós te agradecemos. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Fala com a gente. Oh, Deus. Querido, a palavra que Ele te entregar, você tem que crer nela. E olha, cria expectativa. Não cria expectativa em mim não, porque eu não tenho nada para te dar. Cria expectativa em Deus. Traga fome, a medida da tua fome, da tua sede. É a medida, aleluia, do que Ele vai te entregar, do que Ele vai te alimentar. Oh, Deus, aleluia. Nós trouxemos fome e sede ao banquete, Pai. Nós trouxemos nossos corações, nós trouxemos, Pai, o nosso entendimento, Deus. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Oh, Deus, supre a nossa fome. Oh, Espírito Santo, aleluia. Deus, fale conosco, Pai. Oh, Deus, me usa como instrumento de Tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos que através dela o Senhor nos dá direcionamento. Através dela o Senhor nos dá propósito. Através dela o Senhor nos dá identidade. Através dela, Pai, nós podemos te conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Então a gente precisa ter entendimento. Entendimento da estação que a gente está vivendo. Como eu, por muito tempo, questionei, não sabia o que estava acontecendo, não sabia, eu queria algo, só que era momento de eu estar, né, voltado para minha família ali, aprendendo com Deus a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe, a cuidar da minha casa. E a gente precisa estar alinhado com o tempo de Deus, porque há uma estação para todas as coisas, tá? A gente precisa entender a agenda de Deus para nossas vidas. Quando Jesus está no barco, está tendo uma tempestade, os discípulos estão com eles e está rolando uma tempestade. Jesus está dormindo. Ele está dormindo e os discípulos estão ali angustiados com aquela tempestade, sabe? Só que ao invés deles dormirem, eles foram acordar Jesus. Jesus, acorda, cara, você não está vendo o que está acontecendo? Olha a tempestade. Só que era o tempo de dormir. Lá no Getsemane, em Mateus 26:36, pode colocar para nós?
Aleluia. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani. E disse Jesus ao seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, ou vigiai comigo. Nesse momento, querida, era a hora dele estar orando. Orando e vigiando com Jesus. Então lhe diz, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? E lá no barco, Jesus estava dormindo e eles estavam acordados. E ali no Getsêmani, era a hora deles estar acordados, vigiando, orando com Jesus, e eles foram dormir. A importância da gente entender a agenda de Deus, a importância da gente entender o que Deus está fazendo, qual é o momento certo. Não adianta a gente ter um propósito, a gente fluir no propósito e estar indo para a direção errada, ou estar indo no tempo errado. Sabe? E o que eu achei interessante é que tinha 3 lá: Pedro, Tiago e João. E por que Jesus falou com Pedro? Só com Pedro. Direcionou a palavra para Pedro. Pedro, você não conseguiu ficar acordado comigo nem sequer 1 hora. Sabe por quê? Porque alguns momentos antes, Pedro tinha recebido uma promessa. Pedro tinha recebido as chaves do céu e Jesus tinha falado para ele assim, ó: tudo que tu ligardes na terra será ligado no céu. Então Pedro já tinha um propósito. Todos eles tinham um propósito, sabe? A expressão do céu, tudo que acontece no céu tem a mesma expressão na terra. Então tudo que está acontecendo no céu vai acontecer na terra. De alguma maneira acontece na terra, se manifesta na terra. Olha só, Deus começou a obra. O Pai começou a obra lá no Éden. O Espírito Santo termina ela em Apocalipse, né? Vai até Apocalipse, o Espírito Santo está conosco. E Jesus, ele morreu pela causa. A igreja começou com Pedro. Foi com Pedro que a igreja começou, que foi quando Jesus entregou para ele as chaves. E João termina ela em Apocalipse. E Tiago morreu pela igreja, como Jesus morreu pela causa. Então tudo que se manifesta no céu é uma expressão na terra. Há uma expressão na terra. E naquele momento Jesus direcionou a palavra para Pedro, porque não era a hora do Tiago morrer. Ainda não tinha chegado a hora de Tiago, ainda não tinha chegado a hora de João, mas tinha chegado a hora de Pedro. Aleluia. Tudo que acontece no céu tem uma expressão na terra. E a gente tem que estar conectado com ele para saber qual é o momento dessa expressão acontecer. Amém? Em Mateus 16:13, ele fala assim: vindo a Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Filho do homem sou? E eles disseram: alguns dizem que é João, outros Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem diz que eu sou? Ele perguntou para os discípulos. E Simão Pedro respondeu, disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás no céu. E ali Pedro teve uma revelação de quem era Deus, de quem era Jesus, que era filho de Deus.
E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligardes na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligardes na terra será desligado do céu. Sabe, aqui nessa passagem eu aprendo com Pedro que quando a gente tem uma revelação, de quem é Deus, quando a gente tem a revelação de quem é Jesus, Ele nos revela a nossa identidade. Porque depois quando Pedro falou que Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, aleluia. Quando ele falou que ele é Cristo, Filho de Deus vivo, Deus revelou a identidade dele. Pois é, mas você não é Simão, você é Pedro. Aleluia. Então, quando você conhece a Jesus, e hoje você conhece a Jesus através da palavra. Quando você conhece a Jesus, Jesus revela a sua identidade. Jesus mostra para você quem você é nele. Aleluia. E depois, quando você entende a sua identidade, Ele te dá autoridade. Ele te dá as chaves do céu, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E depois que você recebe a autoridade, Ele te dá seu propósito. Que Pedro ia edificar a igreja. Então você tem que primeiro conhecer a Jesus para conhecer a sua identidade, depois que Ele vai entregar a autoridade e o seu propósito. Amém? Todo propósito, quando Deus entrega um propósito, todo propósito gerado, ele é para servir pessoas, ele não é para servir nós mesmos. Então todo propósito que Ele entrega para você é por pessoas. É para você servir as pessoas. É sobre pessoas. O reino é sobre pessoas. Jesus foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Ele não construiu nada aqui na terra, mas Ele construiu o reino dele em pessoas. Ele cuidou de pessoas, Ele amou pessoas, Ele alcançou pessoas. E assim é com a gente. A gente não tem que construir nada aqui. Ele não construiu nada aqui. Então os nossos dons, os nossos talentos, os nossos propósitos e tudo que é gerado em nós é por pessoas, é por vidas. Aleluia. Aleluia. O propósito que é gerado em você é para servir. Sabe? E Jesus, Ele era conectado com a agenda de Deus. Por várias passagens na Bíblia aparece assim, Ele fala, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E quando estava chegando a hora da morte de cruz dele, Ele vai preparando os discípulos e vai falando, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. E isso não adianta a gente ter um propósito definido se a gente não entende a agenda de Deus e quando é para fluir nesse propósito. Aleluia. Não adianta você ter um propósito só se você não sabe quando fluir nele. Sabe? O problema é que hoje em dia a gente quer fluir no nosso tempo, né? Da nossa maneira, no nosso tempo. Quando a gente... Igual eu lá em casa, agora não dá. Eu seguro um pouquinho aí, uma semana, duas, quem sabe. Mas não é no nosso tempo, sabe? Uma mulher quando está grávida e vai dar à luz, ela sente dores de parto. Ela não escolhe o tempo que vai nascer. Nasce quando o menino está pronto. Apesar que hoje em dia, o problema hoje em dia é que a gente agenda uma cesárea, né? Até isso. Vai nascer no meu tempo. Eu vou deixar minha casa toda organizada, vou lá agendar uma cesárea. Aí vou lá, tiro o menino, tiro a criança, né? Só que com Deus não é assim. Com Deus a gente tem que fazer no tempo dele. Sabe? Porque a obediência fora do tempo é desobediência.
Não adianta você ser obediente se você está fora do tempo, da agenda de Deus. Desculpa, gente, mas você está desobedecendo. E toda desobediência é pecado. Sabe? E quando você está gerando um propósito, quando uma mulher está gerando, ela fica toda estranha, né? Eu passei por 2 gestações e olha, no começo do primeiro trimestre a gente fica enjoado, nosso corpo muda. Aquilo que você comia, você não come mais. Quando você está gerando um propósito, aquilo que você comia, não come mais, não satisfaz mais seu corpo. Agora é outra coisa. Aquilo que você estava acostumado, que você se deliciava, não faz mais sentido, te enjoa, te enoja, você vomita. Porque você está gerando um propósito. Sabe? Aí, mais pra frente na gestação, a gente começa a sentir muitas dores. Nada tá bom. Nossa. E o seu humor, então? E a questão do humor é porque você está sentindo. E aí você quer que as pessoas entendem. E as pessoas até tentam te ajudar. Só que elas não entendem o que você está passando. Elas não entendem o que você está gerando. E não é para entender mesmo. Não é para entender porque é você que está carregando. É você que está gerando. Sabe? E as pessoas até querem ajudar. O meu esposo comprou um monte de travesseiro para me dormir. Com aqueles que enrola eu toda assim para colocar a barriga aqui. Sabe? Para me ficar um pouco mais confortável. Mas aquilo lá eu não conseguia dormir. E quando você está gerando é assim. Você não consegue mais dormir. Você fica inquieto. Você fica ansioso. Deus está gerando algo, aleluia. Deus está gerando algo. Deus, quando vai nascer, Pai? Deus está gerando algo. E ninguém consegue entender, ninguém consegue te ajudar, porque é só você e Ele. Aleluia. As pessoas não conseguem entender o que você está gerando. Elas não vão entender, porque é você e Ele. Aleluia. Sabe? E aí quando começa as dores, os desconfortos, a contração, você não sabe o que fazer, porque chegou a hora. E não adianta você agendar a cesárea não, porque ele vai nascer a hora que Deus quiser que ele nasça. Você vai ter que passar, eu sinto muito, mas você vai ter que passar pelas contrações e as dores de parto também. E quando tá para nascer, querido, não é fácil não, dói demais, sabe? Só que tem uma graça que te sustenta. Tem uma frase que fala assim: é justo que custe aquilo que muito vale. E se o seu propósito vale muito, é justo que custe. É justo que custe. Aleluia. Aleluia. Sabe, hoje eu quero falar como nós podemos gerar o nosso propósito. Lá em 1 Samuel 1:12, se você puder pôr, por favor, Portugal. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, ou teve relações com Ana, a sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Aleluia. Sabe, aqui eu trouxe alguns pontos que Ana vai nos ensinar a gerar o propósito. Sabe, Ana estava chorando desesperadamente pelo seu propósito. Ela estava chorando desesperadamente diante ao altar. Querido, se você quer gerar seu propósito, você tem que estar desesperado. E eu não estou falando de emoção, não estou falando de sentimento. Você tem que estar desesperado, clamando a Deus. Deus, eu quero fazer parte, Pai. Deus, não me deixe de fora. Eu sei que o Senhor tem algo para mim. Me faça gerar, me faça ser terra fértil, Deus. Você tem que estar desesperado para gerar. Você não pode se contentar em só existir, não. Você tem que estar se contentando em influir no seu propósito. Porque você não foi obra do acaso. Você foi criado para algo. E você precisa descobrir para que esse algo. Aleluia. Ana estava desesperada diante ao altar. Tanto é que Eli, o sacerdote, falou que ela estava bêbada. Sabe? E o que eu vejo que é um desespero que fora do comum para ela ser chamada de bêbada. E eu vejo que as coisas de Deus é assim, sabe? Jesus gosta das coisas extravagantes, não gosta das coisas mais ou menos, das coisas extravagantes. Uma certa vez Jesus estava reunido com seus discípulos, e uma mulher foi debaixo da mesa andando assim, ó. Se você vê as aparições das pessoas, uma foi se rastejando pela multidão só para tocar nas vestes dele. A outra foi se rastejando, jogou tudo perfume no pé dele, e para todo mundo aquilo lá era um absurdo. Meu Deus do céu, tanto dinheiro podia dar para os pobres. Mas Jesus quer a extravagância, não quer algo comum. Não é algo comum, é extravagância. Então, se você quer gerar, você tem que ser extravagante. Não se importe com o que os outros estão pensando, estão falando, não. O importante é que Jesus está te vendo. Deus está te vendo, Deus está gerando algo em você, aleluia. E não importa se eles estão entendendo ou não, e daí? Ele está gerando algo, amém? Você tem que estar debaixo de uma palavra. Sabe por quê? Porque quando ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo, né? Você está bêbada, mulher? Só que quando ele falou para ela, tá bom, Deus vai conceder, pode ir. Ela não questionou, mas será que vai? Será que vai mesmo? Mas você está entendendo o que eu estou pedindo? Eu nem te falei o que era. Não, ela creu. Ela creu, a palavra fala que ela creu e foi comer. Ela ficou até feliz, a tristeza até saiu do rosto dela. Tanta fé que ela teve na palavra. Querido, se Deus entregou algo para você, gente, se Deus entregou algo para você, creia, não duvide. Tem muitas pessoas que já receberam o propósito de Deus, mas por muitas vezes fica questionando, sabe? Será? Deus está demorando muito. E fica colocando aquela pontinha de dúvida. Mas Deus, por que eu estou passando por isso? As dores estão muito fortes. Será, Pai? Quando que vai nascer? Eu não estou entendendo, Deus. Será? Se Deus entregou o propósito para você, creia, porque Ele vai fazer, você não pode duvidar. Você só tem que estar entregue a Ele. Aleluia. Outra coisa que você precisa entender sobre o seu propósito, porque Ana estava gerando, mas ela estava gerando para um povo. Ela não estava gerando para ela não, porque quem que foi o filho dela? O filho dela foi Samuel. Quando ele nasceu, o que ela fez? Ela entregou ele a um sacerdote. E eu vou falar mais, um sacerdote desviado, tá? Mas ela confiava no Senhor, porque todo ano ela fazia um manto e cobria ele.
E eu vejo que ela cobria ele de cuidado, de oração e zelava por ele. Mas ela não estava gerando para ela, para satisfazer o ego dela. Ela estava gerando para um povo. E o seu propósito não é para você, querido. É para uma nação. O seu propósito é para alcançar pessoas. O seu propósito é para alcançar os perdidos. É para uma nação. Não pense que você vai gerar, vai ficar só aqui, ó, abraçadinho em você, cuidando, ninando. Não vai não. Não vai não. Você tem que entender que você vai gerar, só que é para o reino de Deus. Então não se apegue no seu propósito. Aleluia. O último ponto é que depois que Ana recebeu a palavra, ela foi se deitar com seu marido. Ela foi ter intimidade. Ela entrou para dentro do quarto dela com seu esposo e foi se relacionar. Depois, quando você recebe a palavra de Deus, meu bem, você tem que ir para o seu quarto, se relacionar com o seu noivo. Você tem que ter intimidade com ele, porque sem intimidade você não consegue gerar. Você tem que se relacionar com ele. Você tem que conhecer ele. Aleluia. Você só consegue gerar se você conhecer a ele, se você tem intimidade com ele. E depois disso, aleluia, Deus se lembrou de Ana, diz a palavra. Sabe, em Lucas 1:34, o anjo falou com Maria, que pode colocar para nós? Lucas 1:34. O anjo foi falar com a Maria que ela ia gerar. Só que aí a Maria disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Aleluia. Quando você estiver no seu quarto, intimidade, relacionamento com Deus, descerá sobre ti o Espírito Santo, amém? E te cobrirá. E a partir daí o seu propósito vai nascer. E ele vai ser para o reino de Deus. Ele não vai ser para você, ele vai ser para o reino de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, tem uma diferença aqui sobre você gerar algo para Deus e você gerar algo para si mesmo. A diferença de Ana e Raquel. Vocês conhecem a Raquel? Raquel era a esposa de Jacó. E Gênesis 30, versículo 1, está escrito assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, Jacó ele era casado com Lia, né? E Raquel. Lia era irmã de Raquel. E Lia já tinha seus filhos, né? Dava vários filhos a Jacó e Raquel não tinha dado ainda. E aí nesse versículo fala assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Aleluia. Querido, quando você gera um propósito para você mesmo, eu sinto muito te dizer, mas você morre. Se for pela sua inveja do irmão que está gerando, Deus, eu quero, é para satisfazer o meu ego, Pai. Eu quero porque eu não quero ficar para trás. Deus, eu quero, faz em mim. Sabe, eu aprendo nessa passagem que a gente tem que sondar o nosso coração. Se você quer gerar, você tem que gerar pelos motivos certos. Você não pode gerar pelos motivos errados. Se você ainda está ferido, se você ainda está
machucado, se as coisas do seu passado ainda te atormentam, não está na hora de gerar ainda. Você tem que ser curado. Porque se você gerar doente, você morre. Sabe? Quem quer gerar para atender às suas próprias vontades, satisfazer o seu ego, a sua inveja, morre gerando. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim, e ela morreu no parto. Ela não entendeu o propósito de gerar. E quando ela estava gerando, quando o filho estava nascendo, e ela estava sentindo fortes dores de parto, ela gritou. O nome dele será Benoni. Benoni significa maldição. Ela amaldiçoou o propósito dela. Eu estou sentindo tanta dor, tanta dor. Eu não quero passar por isso, eu estou morrendo. E é por causa do meu propósito, e ele é Benoni. E Jacó gritou: não, ele não é Benoni não, ele é Benjamim, que é filho da minha alegria. Ele é Benjamim. Então, se você está ferido, se o seu passado não te deixa caminhar, se tem coisa para resolver, vai lá resolver antes de você gerar. Porque o propósito que você vai gerar não é Benoni não. Ele é Benjamim. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe? Quando a gente não está preparado para gerar, a gente não aguenta o processo. Não aguenta. Chega em determinado momento que você acaba querendo abortar ele. E o melhor propósito da sua vida é você cumprir o propósito. É você chegar até o fim. Tinha um jovem que foi falar com Jesus e ele chegou falando assim: Jesus, não falou Jesus, falou assim, ó. Ele falou assim, quando o jovem falou assim: meu bom mestre. Jesus pegou e falou assim: eu não sou bom. O único que é bom é Deus, é meu Pai que está no céu. Só que Jesus era bom, vocês concordam comigo? Jesus não era bom? Por que ele não foi? Por que ele não deixou ser chamado de bom? Sabe por quê? Porque para Jesus só é bom quem conclui a tarefa, quem conclui a missão. Deus era bom porque ele concluiu. Quando Deus foi criar todas as coisas, no final de todo dia, quando ele cumpria tudo que ele tinha planejado para fazer, toda a sua missão, ele falava assim: isso aqui é bom. Aí no outro dia ele cumpria novamente: isso aqui é bom. Aleluia. E aí quando ele criou a nós, ser humano, tudo foi criado pela palavra dele, né? E quando ele criou a nós, o ser humano, ele pegou com as mãos. E ele não criou, ele nos formou com as mãos. Nos formou. E aí ele falou: isso aqui é muito bom. E por que ele nos formou com as mãos? Porque ele quer te tocar, querido. Relacionamento, contato. A linguagem do amor, toque, né? Ele quer te tocar. Ele quer te cheirar. E Jesus falou que ele não era bom, quem era bom era Deus, porque Deus sim tinha concluído. Tem uma parábola que Deus deu uma missão para vários servos. E depois ele chamou um servo de bom e fiel. Foi no início ou no final da missão? Foi no final. Quando ele falou assim: meu servo, bom e fiel, tu multiplicaste o que eu te dei. Então, querido, se você pensa, se as dores estão tão grandes que você já pensou em abortar o seu propósito, lembre-se que você vai ser chamado de bom quando você concluir, você ir até o final. Deus tem graça para você suportar as dores. Deus tem graça para você passar
por esse processo, para chegar no dia de você concluir, de você fluir no seu propósito e você escutar de Jesus: você é um servo bom e fiel. Aleluia. O melhor propósito da sua vida é você cumprir o propósito, é você chegar a um fim. Oh, aleluia. Jesus não tinha ainda concluído. Jesus concluiu o seu propósito na cruz, quando ele falou: tetelestai, está consumado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, se você nessa manhã está gerando algo em Deus, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Se o seu passado te paralisou, algo que aconteceu, coisas que as pessoas fizeram com você, te machucou, feridas que te alcançou, que te feriu, sabe? E que você não consegue avançar. Agora é uma manhã. O Espírito Santo está aqui para trazer recomeço para você. O seu propósito não vai ser Benoni, seu propósito ele vai ser Benjamim. Aleluia. Oh, aleluia. E se você que está passando pelo processo do propósito e as dores, olha, você já tá chegando a hora dele nascer e as dores já estão. Você não tem aguentado mais. As pessoas não conseguem entender, as pessoas até tentam ajudar. Só que às vezes elas tentam ajudar, mas acaba atrapalhando. E não é por maldade. Querido, se alguém do seu lado está passando pelo propósito, está começando a ter as dores de parto. Você já viu a mulher quando vai dar à luz? O marido não sabe o que faz. Ele fica ali, ele não sabe se pega água para ela, se segura na mão dela. Se segura na mão dela, ela quebra os dedos dele. Agora tem os médicos, diz que o melhor parto é quando não tem intervenção. Eu estudei muito sobre parto, sabe? Quando eu estava grávida. E o melhor parto é quando não tem intervenção. Os médicos, eles não têm que nem intervir. E é isso. Se você vai ajudar, só dá apoio. Olha, eu tô aqui, tá? Se você precisar, você me chama. Eu tô aqui. Só dá apoio, porque às vezes você quer ajudar, você vai acabar atrapalhando. A pessoa está gerando e você não tem que entender. É ela que está entendendo, é ela e Deus. E se você está passando pelo processo, pelas dores e ninguém está entendendo o que está acontecendo, essa manhã tem refrigério para você. Essa manhã a graça de Jesus quer te abraçar, aleluia, e te ajudar a passar. Ajudar a passar, porque Benjamim está nascendo, aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus, tu és santo. Tu és santo. Oh, Deus, que nós possamos entender qual é o nosso propósito e que nós possamos entender a agenda de Deus para fluir nesse propósito. Aleluia. Glória a Deus. Amém.